Olá pessoal, eu sou João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando prosseguimento à série sobre forças de caráter, a parte de fundamentos e prática, né? Já tivemos 4 vídeos, esse é o vídeo número 5 e hoje nós vamos falar sobre a força do discernimento, julgamento, ainda dentro da virtude da sabedoria. Aproveitando, fazer aquele pedido, exerça seu discernimento, seu julgamento. Você considera que esse conteúdo do canal tem sido um bom conteúdo para você, não deixe de assinar o canal, né, e multiplicar esse conteúdo, divulgar para as pessoas com quem você se importa, as pessoas que você gosta, ok? Dá essa força, porque esse é um indicador que eu tenho ali nos comentários para saber se o conteúdo está sendo útil ou não para as pessoas que estão assistindo, ok? Fique comigo e vamos lá. É isso aí, pessoal. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Esse é o vídeo de número 5, dentro da virtude sabedoria, força de caráter, discernimento ou julgamento. Então, vamos ver onde é que essa força se localiza dentro daquele gráfico, né? Então, ela está muito mais para um aspecto racional, né, de mentalizar, de racionalizar, discernir as coisas, né? Está aqui mais para o lado da cabeça, né? E está meio no meio da estrada aqui entre a parte intrapessoal, né, uma coisa mais interna, mas também tem um aspecto aí do relacional, né, do interpessoal. Então ela está meio que aí no meio do caminho, mas bem afastada do âmbito dos aspectos do coração, né, de você, o que eu estou sentindo, não. É uma coisa bem racionalizada, de você pegar elementos para tratar. E quais são as características centrais dessa força, né? É examinar as coisas por diversos ângulos, pensando nas evidências de forma imparcial. Isso tira aquele aspecto do viés, de favorecimento de um conhecido, de uma pessoa que você gosta, ou de uma situação que teoricamente pode ser mais favorável até mesmo para você. Então essa pessoa que tem essa força do discernimento, do julgamento, né, ela tem dentro de si, né, esse ímpeto de avaliar as coisas de forma imparcial, pegando as evidências para tratar e fazer uma análise e decidir o que vai ser feito. Então, geralmente é uma pessoa que não tira conclusões precipitadas, né? E tem a capacidade de mudar de ideia diante das evidências, né? Então, é uma força que gera muita capacidade de você rever suas crenças, suas questões, o caminho que você está seguindo, quando efetivamente alguém lhe posiciona com evidências que podem fazer com que você faça uma mudança de rumos. Isso é bem interessante. O que aparece como destaque nas pesquisas? Essa força ela ajuda a resistir à sugestão e à manipulação. Então, pessoas que têm essa força e a estão utilizando de forma equilibrada, né, elas tendem a não serem manipuladas, né? Elas têm tão arraigada essa questão de avaliar o todo, ver as evidências antes de tomar decisões, de julgar, né? Isso faz com que elas, né, percebam e captem informações muito além daquela que às vezes alguém vem nos trazer, né? Porque geralmente alguém vem trazer às vezes alguma coisa já com seu viés, né? E aí aquele velho ditado dos antigos, né? A moeda tem sempre dois lados. Então talvez essa aqui seja, né, a personificação do ditado popular da moeda tem sempre dois lados. A pessoa que tem a força do discernimento, ela vai sempre buscar olhar os dois lados da moeda antes de decidir e de julgar. Isso é bem interessante. E também uma outra coisa que aparece, né, no destaque nas pesquisas é o combate ao pensamento equivocado e opiniões enviesadas, né? Então, aquilo que eu tinha falado antes. Muitas vezes, querendo ou não querendo, por mais imparcial que algumas pessoas tentem ser, né, acaba sempre tendo um pouquinho de viés, né, de puxar a sardinha para um lado, né, ou contar a história mais ou menos de uma outra forma. Então, essa pessoa ela tende a ver as coisas de uma forma mais clara, de querer buscar informações para avaliar o todo, com evidências. Isso é uma coisa interessante, né? Baseado em evidências, né? A imparcialidade ela fica cambeta se você não buscar as coisas por evidência, né? Aí você tem só de um lado o que a pessoa falou, mas se você não tem evidência, aquela coisa fica ali meio, né? É aquela coisa meio estranha. Então esse aspecto da evidência é muito forte dentro dessa força. E aí, seguindo aqui o nosso script, né? Quais são as forças que têm mais correlação com a força do discernimento? Reparem que todas elas estão bem para esse lado aqui da parte, né, do mental, da mente, da cabeça, né? E não no quadrante lá do coração, tá?
mas tem coisas aqui que estão mais para o lado interpessoal, que é o relacional. Tem a prudência, a honestidade e a imparcialidade, tá? Mas tem também aqui a perspectiva e também o amor e aprendizado. Então são forças que, quando estão aumentando, né, tendo um resultado positivo, elas carregam também de forma positiva o discernimento, né? Então, lembrando que relações positivas, né, são o quê? Quando a minha prudência aumenta, eu estou bem, o meu discernimento também aumenta. Da mesma forma, quando a correlação é negativa, né, o que vai acontecer? Se a minha prudência aumenta, o meu discernimento cai, tá? Só que essa correlação positiva, ela acontece para os dois lados, né? Por quê? Se a minha correlação é positiva entre a prudência e o discernimento, como é esse caso aqui, o que significa? Significa que quando o meu discernimento está indo bem, a minha prudência tende a ir bem também, só que quando a minha força do discernimento está desequilibrada, ela também impacta negativamente na prudência, né? Então tem esse aspecto que é importante ter essa atenção. Então, da mesma forma que elas se ajudam, quando uma está indo bem, a outra também está indo bem, né? Quando uma está mal, a outra também se prejudica, porque ela tende também a reduzir a sua força, ok? Então tem que ficar atento. E quais são os dois itens que, né, ficam aí, saem do meio da balança da força, da zona de força, e não são positivos? Lembra do que eu falei, né? Como dizia o Siddhartha Gautama, né? O caminho do meio, o caminho da ponderação. Então a força, ela traz os benefícios, né, e agrega para o indivíduo, né, traz energia, você se sente bem e tem um melhor desempenho quando ela está na sua zona de equilíbrio, que eles chamam de zona de força. Quando ela está desequilibrada nos extremos, é ruim, tá? Então, o que é a subutilização dessa força? É ineficácia. Então, ele fica meio incapaz de fazer os julgamentos, né? Então, ele não consegue fazer aquilo que ele deveria fazer. Então, está ineficaz naquilo que tange essa força. E quando ela está com a superutilização, ou seja, um excesso da força do julgamento, do discernimento, ele entra num aspecto do cinismo, né? Ele acaba vendo as coisas de uma forma, né, e passando uma visão de cinismo para as pessoas, como se ele fosse, né, o capaz de ver, enxergar, entender tudo e as pessoas não. Então ele acaba agindo com esse cinismo, que também é muito ruim, né? Lembrando que aqueles elementos passados que são positivos, que agregam o indivíduo, são aqui na zona de força, é o meio, tá? Quais são os correlatos positivos dessa força? Então, a força do discernimento. Então, ela traz muito esse aspecto, né, de facilitar a pessoa, a questão da resolução de problemas, né? A pessoa acaba tendo uma habilidade cognitiva aumentada, uma capacidade de raciocinar. Como foi dito, né, tem maior resistência à sugestão e manipulação, né? Então, ela tende, né, a ser mais resistente àquilo que muitas vezes as pessoas são, né, direcionadas de uma forma mais fácil, tá? E são pessoas com uma maior eficiência para lidar com o estresse. Então, o discernimento, ele acaba tendo um correlato positivo e as pessoas têm uma maior eficiência aí, né, um elemento adicional para lidar com o estresse, que hoje, né, vamos combinar que na vida moderna, né, a carga de estresse cada vez parece que aumenta mais, né? Cada hora parece um desafio novo. Então, essas pessoas, né, de uma forma natural, com a sua força equilibrada, elas tendem a ter uma melhor eficiência em lidar com as situações de estresse. Então, pessoal, agora chegou o momento de nós fazermos aquela reflexão, tá? Esse momento é um momento muito importante, é um momento em que a gente faz essa conexão, começa a criar essa ponte, né, entre aquilo que foi apresentado de uma forma, vamos dizer assim, mais teórica, de mais conteúdo, né, para começar a você fazer uma ligação entre esse teórico e a sua vida real, a sua vida prática. Então, essa reflexão ajuda a gente a começar a trabalhar as coisas de uma maneira mais prática, né, para que isso tenha uma utilidade na sua vida, no seu dia a dia, né? Então, qual é a reflexão inicial que se faz, né? Essa questão do discernimento, do julgamento, né, estabelece muito essa questão de você ter critérios, né? Para que você seja justo, imparcial, você acaba tendo que estabelecer critérios nesse processo de análise, né, de definição, de julgamento, né, para que você seja justo, seja correto e imparcial.
Tá? Em que situações você entende que ter esses critérios, né, para discernir, para julgar, é fundamental? Porque às vezes tem aquelas coisas do cotidiano, né? As situações mais banais, você não vai ficar lá criando critérios, refletindo, mas pensa nas situações um pouco mais elaboradas da vida, decisões um pouco mais complexas. Em que situações você entende que esse estabelecimento desse processo para você julgar, para você discernir, para tomar uma decisão, quando isso efetivamente, né, é necessário e importante? Quando é que você entende que isso faz uma diferença para você? Às vezes você olha seus pais, ou cônjuge, ou alguém na família, um amigo, um conhecido, e aí você percebe que situações, né, que você estabelece uma série de critérios antes de tomar uma decisão e muitas vezes isso faz com que você tome a melhor decisão. Como é que você às vezes vê isso nas outras pessoas? Como é que essa falta de critério, de discernimento impacta nos resultados? Às vezes as pessoas tomando decisões equivocadas. Como é que isso faz diferença para você? Como é que você entende em que momento isso é fundamental? Por que isso é interessante? Porque você não vai estar a todo momento da sua vida em todas as decisões, que são muitas ao longo de todos os dias, né? Estabelecer algo tão criterioso para estar definindo as coisas, julgando. Mas vão existir situações que você tem que chamar isso de uma forma mais clara na sua mente, né? Para elevar o nível de segurança, de reflexão. Então, quais são essas situações? Quando é que você considera que isso é muito relevante para você? A segunda situação é em que situações suas decisões são mais emocionais e você acaba não considerando as evidências. Lembrando que essa força está muito fundamentada no aspecto da evidência, os fatos, para que você consiga fazer uso da imparcialidade, para que você tenha um julgamento justo, correto. Quais são as situações em que você é fisgado pelo aspecto emocional? E aí você perde a sua força e acaba atuando na falta de eficácia. Fica ineficaz, você não consegue fazer as ponderações, não consegue avaliar o todo para buscar as evidências. Você está agindo ao sabor das emoções. Se você tem algumas situações ou cenários onde isso é mais complexo e você está sendo muito fisgado pelo emocional, não deixe de assistir a lista dos meus vídeos sobre inteligência emocional. Temos lá alguns vídeos relacionando os aspectos da inteligência emocional, as suas variáveis e algumas dicas de como lidar e gerenciar melhor as suas emoções. Então, fica a dica. Se você está tendo algumas situações que são muito críticas ou muitas situações, né, onde muitas vezes a emoção está sobrepondo a sua força, evitando com que você faça um uso equilibrado da força, não deixe de assistir aquela série da inteligência emocional. Ela será muito útil para o seu dia a dia para essas situações. Então reflita. Quando as suas emoções estão sobrepondo as suas decisões, o seu julgamento, deixando, né, você à mercê da emoção e evitando que você faça uma análise com base nas evidências para atuar de forma imparcial. E, como última reflexão do vídeo de hoje, como é que você se sente quando se depara com pessoas agindo e decidindo sem nenhum critério? Você já deve ter refletido nas questões anteriores, como é que isso faz você se sentir, você
toma as decisões com critério, como é que você se sente bem, como é que você se sente em paz. Mas enquanto você está em meio a situações em que você vê as pessoas tomando decisões ao sabor do vento, julgando assim de uma forma tão superficial, principalmente nos dias de hoje, né? Onde tanta fake news, tudo tem que ser muito rápido. Hoje os anúncios são com 3 segundos, no máximo 5. As pessoas têm que fazer um julgamento. Vai comprar ou não vai? Isso está certo ou não está? Fulano vai ser condenado ou não vai? Aquela pessoa presta ou não presta? Então, cada vez mais as pessoas vão achando, se habituando que esse é o caminho correto de tomar decisões, de definir, de fazer uma avaliação sobre o outro, sobre as coisas. E cada vez menos as pessoas vão aprofundando as informações antes de estabelecer um caminho a seguir ou uma decisão. Como é que você se sente em relação a isso? Lembrando que até mesmo nas escrituras espiritualistas, na própria Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o próprio Kardec sempre estabeleceu: coloque as coisas sobre a lente da pesquisa, sobre os fatos. Nunca se deixe levar por informações iniciais. Pesquise, aprofunde, né? Na Bíblia tem a questão da fé, mas ela tem que andar também juntinha ali, né? Do lado com a razão, né? A razão estabelecida em fatos e dados, as evidências, para contrabalancear. Então, eis a importância de se estabelecer um mínimo de critério em nossa vida. Como é que você se sente nesse tipo de situação? Essa foi a mensagem de hoje, as reflexões. Eu tenho certeza que essas reflexões serão úteis no seu dia a dia. Tenho certeza que essas informações colocadas em prática vão ajudar muito em você ter uma utilização equilibrada da sua força. Os resultados disso vocês já sabem, já foi passado nos vídeos iniciais, introdutórios, o que as pesquisas recentes têm trazido em termos de benefício, né, no uso das forças para as pessoas. Então é apenas uma questão de se propor, né, a colocar isso em prática no dia a dia. Lembrar, se esforçar para praticar e avaliar os resultados. Quando chegar ao final, né, da 24ª força, a gente vai entrar numa sessão onde eu vou abordar apenas as intervenções, o que vai trazer uma camada adicional e mais consolidadora do aspecto prático, onde você terá informações e ferramentas para utilizar essas forças de maneiras diferentes. Então serão intervenções que vão consolidar o uso das forças no seu dia a dia. Mas essa parte reflexiva, depois da parte, né, teórica, já gera uma grande reflexão sobre a importância dessa força na sua vida. Eu espero que tenha sido muito útil, espero que você tenha gostado e não deixe de multiplicar esse conhecimento. Até a próxima semana, um grande abraço e fique com Deus.